passo. Por favor, então. Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, a espiritualidade que nos acompanha nesse estudo. Eu não estou ouvindo, não. Peraí. Obrigada por estarmos aqui novamente. E agora estou. Em teu nome, Senhor. Que tua luz nos envolva, que possamos refletir e trazer para nós os ensinamentos que aqui serão compartilhados. Ilumina, Senhor, a Enir, que ela possa traduzir em palavras todo o estudo que ela tão carinhosamente faz e traz para partilhar conosco. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças sempre a Ti. Assim seja, Obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos. A gente... Tá gravando, Enir? Tô gravando sim, muito obrigada. Tô sim. Nosso capítulo hoje a gente havia começado a falar sobre o 30, mas a gente não deu sequência, né? Porque não foi possível. Então... Ai... Gente... Só um minuto, só um minuto. Eu mesmo desliguei o link sem querer. Leida vai me matar. Só um minuto. Eu que desliguei do link, tá? O Edith, só um minutinho, por favor. Ah, tá. Ai. Caramba. Vamos lá, ver se vai entrar. Oi, gente, desculpa, tá? Houve um problema técnico aqui, mas já vamos... Já tá chegando aí, Nê. Isso, já tá corrigido, tá? Sem som. Vamos lá, gente. Desculpa, tá? Houve um problema aqui, eu sem querer apertei o botão errado. Vamos lá. A gente havia começado na aula anterior, a gente estava... Boa noite a todos. A gente havia começado na aula anterior falando sobre aquele senhor que os filhos, né, precisamente o filho que é médico, ele desencarnou pelo processo da eutanásia. Quer dizer, o filho, né, permitiu que o desencarne dele, né, facultou o desencarne dele através da eutanásia. E aí a gente teve a oportunidade de ver e também de falar sobre a questão dos laços magnéticos que a gente cria nas relações nossas do dia a dia. E que a gente pode criar tantos laços magnéticos pelo amor, como a gente pode criar laços magnéticos pelo ódio. No caso ali, especificamente, a gente vê com muita propriedade que existe um vínculo fortíssimo feito através dos laços magnéticos do ódio por aquele filho que havia levado o pai, né, às portas da morte pela eutanásia. E aí eu falei para vocês que o ódio, né, era o amor que estava adoentado. E mais precisamente eu gosto muito dessa poesia do livro Falando da Terra, do Chico Xavier, que vai falar sobre o que é o amor e o que não é o amor. É muito interessante isso. E a poesia, ela começa assim, falando: o ódio é o amor que se envenena, a paixão é amor que se incendeia. Até botei lá no grupo para vocês, porque ele vai mostrando para a gente que, em verdade, a lei do Pai que rege todo o universo, que construiu e rege, que administra o universo, é a lei de amor. Tudo que sai desse contexto, do contexto do amor, está na contramão das leis de Deus e é produzido pela nossa ignorância e pela nossa omissão, que é o mal. Que a gente sabe que o mal é a ausência do bem e que ele não foi criado por Deus. Então a gente vai vendo aqui que o ódio, né, por ele não ter uma existência real, porque ele tem prazo de validade para acabar,
ele é o mal foi criado pela gente, ele é, portanto, finito, ele termina, ele não é permanente, né? Ele é impermanente, ele vai acabar em algum momento, né? Essa poesia, ela vai mostrar, né, que o ódio, ele é um ponto distanciado do amor, por isso que ele é um amor envenenado. Então, porque, na verdade, o ódio não existe, ele é apenas um momento de afastamento da gente, do Pai e das suas leis. Então, por isso que nessa poesia eu acho muito bonita, porque ela trabalha com o conceito de síntese e ela mostra pra gente justamente isso, aquilo que é eterno daquilo que tem prazo de validade para acabar, que vai acabar. Então, o ódio, ele é apenas um ponto distante, uma distância nossa do amor. Por isso que ele denomina que o ódio é o amor envenenado. Uma coisa envenenada é uma coisa que está morta dentro da gente, que a gente matou de alguma maneira, por alguma coisa. Por isso que ele fala que a paixão, que também não foi criada por Deus, que não faz parte da sua lei de amor, ela é o amor que se incendeia. Então é o amor incendiado, mas não é o amor, porque o amor incendiado não é amor. Então é um ponto afastado do amor em que esse amor então está incendiado, está em processo. Porque tudo na gente está em processo. O nosso amor, por exemplo, é um amor de condição. Nós amamos por condições. Nós amamos as pessoas se elas forem alguma coisa, representarem alguma coisa boa para a gente. Caso contrário, a gente não ama. Então, nosso amor ainda é um amor de condição. A gente não ama o outro pelo prazer que se sente em amar, mas sim buscando alguma coisa de retorno do outro para nos dar. Buscando alguma coisa, encontrar no outro aquilo que a gente ainda não desenvolveu dentro de nós. Assim é o nosso amor ainda. É um amor a caminho, é um amor em processo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um amor em processo. Quando fala da lei de amor, o Espírito Lázaro, ele vai mostrando as fases, os processos do amor. Nosso amor está desabrochando, está em processo de desenvolvimento, mas ainda não é um amor ideal. É um amor que ainda nos deixa preso aos ciclos reencarnatórios de dor. Então, não é o amor ainda desejado. Então, eu só coloquei essa poesia porque ela é legal da gente sentar e depois ficar ali num processo de reflexão para quem gosta, né? Então, ele tem um laço magnético muito grande de ódio, principalmente com aquele filho que o levou para o mundo espiritual através de um processo de eutanásia. Então, ele está, né, enlouquecido de fúria, de ódio por tudo aquilo que o filho fez. E também o filho fez aquilo ali por uma coisa chamada ganância, porque ele queria a herança do pai. Nós e os nossos apegos. Buda fala que o mal da humanidade se resume numa única palavra, que se chama desejos. É verdade, é por causa do desejo vai surgir o apego às diversas coisas, como as coisas materiais, como as questões ideológicas, como as sentimentais, porque a gente tem apego em todos esses setores da nossa vida. A gente é muito acostumado dentro do nosso processo cultural a acreditar que apego é só a coisas materiais, mas não é. Apego vai muito além de só a coisas materiais. Nós temos apegos ideológicos. Olha quantas pessoas matam por fanatismos, tanto fanatismos religiosos como fanatismos políticos e outras ideologias das mais diversas. Então a gente vê que há outros tipos de apego. Há apegos sentimentais, por exemplo, o ódio é um apego sentimental. Se o filho sofria de ganância material, de apego material, esse pai sofre de apego emocional, porque não consegue amar o filho incondicionalmente. Porque é justamente no momento em que a gente erra na nossa vida, ou seja, que a gente se afasta da lei de Deus, é justamente nesse momento que a gente mais precisa do amor, porque é o momento em que a gente se encontra afastado das leis de Deus. Mas esse pai, a gente não está fazendo crítica nenhuma a ele. Eu, por exemplo, não poderia fazer porque eu ainda não amo, eu não sinto o amor que eu desejaria sentir pelos semelhantes ainda. O meu amor ainda não é um amor sem condições, ainda é amor de condição.
esse pai tem um amor apegado. E aí ele não consegue. Ele fica ressentido e magoado. E vai para o plano espiritual com um forte sentimento de ódio que vai fazer com que perdure os seus sofrimentos. Porque é assim, quando a gente fere, a gente é ferido. É da lei. A lei que regula, a lei de Deus, para que a gente possa retornar ao caminho do bem, é a lei de ação e reação. Então, todas as vezes, essa lei é uma lei que regula os comportamentos nossos. Todas as vezes que nós emitimos para o universo um sentimento negativo, nós nos tornamos suscetíveis de receber em contrapartida algo negativo na nossa vida também. A vida é assim. Então esse pai, ele prolonga o seu processo de sofrimento no plano espiritual sem precisar. E aí ele vai receber a visita da sua filha Paulina, que é o que a gente nota, já é um espírito mais evoluído que está tentando ajudar ele a trabalhar para justamente ele fazer o quê? Ele quebrar esses vínculos negativos dele de amor, né, de amor envenenado que ele tem pelo seu filho, pela sua família, pela ganância que essa família apresenta ao dinheiro. E que foi por causa disso que ele foi para o plano espiritual um pouco mais rápido e um pouco mais cedo. Então, ela está tentando mostrar para ele que ele assim, ele está só se ferindo, que é melhor ele seguir, porque os maus encontrarão a consequência dos seus próprios erros. Cada vez que nós praticamos o mal, ninguém precisa ir lá com ferro nos ferir. A nossa própria conduta faz com que a gente vá encontrar no nosso caminho a contrapartida daquilo que nós fizemos para a vida. A vida é assim, né? Então ela tenta conversar com ele, mas ele não tem um minuto com ela, ele não tem um momento de gentileza. Ele nem tampouco fica feliz com a presença dela. Porque a raiva, o ódio é assim. O objeto que odiamos, a pessoa que odiamos, o objeto do nosso ódio, ele fica ali incorporado no centro da nossa vida. Ou seja, a pessoa, nós passamos a gravitar em torno daquela pessoa. Olha que coisa louca, né? Mas toda vez que a gente odeia, é exatamente isso que a gente faz. A gente passa a gravitar, aquela pessoa passa a ser o centro do nosso universo, o centro dos nossos objetivos, né? O centro da nossa vida. Olha que coisa horrível. É a gente que está se prejudicando, não é nem o outro. Porque o ódio faz a gente ficar cego e faz com que a gente apenas se preocupe e se mire no objeto da vingança, em tentar se vingar daquele que um dia, por culpa nossa, nós deixamos a porta aberta e a pessoa entrou e fez o que quis. Então é interessante como a gente mesmo não percebe a incoerência da nossa atitude. A incoerência da nossa atitude. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o orgulho, ele paralisa a emoção e a vaidade paralisa a razão. Eu gosto muito dessa frase porque é exatamente assim, quando a gente age com muito orgulho, a gente acaba ficando paralisado, com as nossas emoções paralisadas. E quando a gente está muito num processo de vaidade, de se sentir destacado nesse processo de, como é que se fala, me faltou a palavra, de ostentação, de personalismo, a gente fica com a nossa razão paralisada. A gente tem atos, né, ridículos, completamente ridículos diante da sociedade, porque a gente precisa fazer de tudo. Para quê? Para jogar a atenção e o foco em cima da gente. É um momento que a gente perde o norte, perde a razão. E esse pai aí, ele está nesse momento que ele está com a paralisia, ele está com tanta raiva, com tanto ódio, ele está tão arrogante diante da situação do filho, que ele nem consegue enxergar nesse instante os sentimentos de amor e de carinho daquela filha que foi bondosamente lá visitar essa alma para tentar tirar ele desse circuito. Olha, a gente vê o quanto que ele, né, o orgulho dele está tão ferido por aquilo que foi feito a ele, que ele está paralisado na sua emoção. Ele não consegue, os sentimentos dele estão paralisados, ele não consegue ver o gesto de amor e de carinho que está sendo endereçado para ele.
E pode ver, quando a gente está com raiva, muita raiva, pode ver que é um momento, que é a nossa emoção, né? Ela, como se ela fizesse uma retirada e a gente não consegue perceber o lado sutil e amoroso da vida, porque tudo tem essa sutileza na nossa vida, mas a gente não consegue. E esse Senhor, ele demonstra isso pra gente com uma característica muito acentuada. E aí, ela acentuando, né, o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa, através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Então, olha o que o ódio faz com a gente. O ódio deixa a gente cego com relação às coisas. Ele não consegue sequer perceber nada de bom que está acontecendo na vida dele. Ele está tão mergulhado na questão do desforço, da vingança, da raiva, que ele não consegue receber da vida o que a vida está dando para ele. Mas é por quê? Porque é uma questão de sintonia. Se a gente não se permite parar, respirar, a gente fica assim, a gente não consegue aproveitar o bom que tem na nossa vida, que está ali ao nosso redor. E aí ela fala para ele: papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estertórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Quer dizer, é uma ordem que ele está se dando. Porque quem disse que ele tinha que fazer isso? Ele não é representante da justiça divina. Deixa Deus cuidar das coisas de acordo com o que ele achar melhor. Ainda o vejo ao meu lado ministrando-me o veneno mortal. Você vê, ele está totalmente fixado, a monoideia ali, mergulhado numa questão de raiva. Totalmente com o orgulho dele ferido pelo um gesto, né? Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembra-se de que Edelberto, olha que nome maravilhoso, né? Entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Né? Ele tá tão assim que ele não vê nada. Meu filho gritou: oi, oi. Mesmo ele estando em nosso lar, sim, se ele continuar com essa monoideia, ele pode se transformar num ovoide? Eu não creio. Que antes disso eles já processarão com certeza a reencarnação dele. Se vê que ele não vai ceder de forma alguma, que ele não vai ceder, eles não vão deixar ele chegar nessa questão lamentável. Para quê? Né? Ele já foi socorrido, já é um passo para não virar mais ovoide. Já foi socorrido. Então agora ele está lá, ele foi socorrido por uma intercessão, mas é claro que ele deve ter algum mérito, né? A gente está vendo o pior lado desse homem, mas é claro que esse homem deve ter alguma coisa boa, que a gente está vendo uma situação, uma vertente da vida dele. Que até a gente tem um lado mal, mas a gente tem um lado que é bom. Esse conflito, essa dualidade não existe dentro da gente. A gente não é 100%. Então, na minha opinião, eu não creio que este espírito vai chegar até lá. Antes disso, se os processos de ajuda que estão sendo oferecidos para ele, o endurecimento dele permanecer, provavelmente ele vai reencarnar, ele vai ter uma reencarnação compulsória. Tá? Eu não acredito nessa possibilidade, tá? Porque ele já foi socorrido. Antes disso, eles vão providenciar uma reencarnação para que a coisa não fique pior do que já está. Tá, vai. Obrigada. Nada. Então, ela pede, né? Lembre-se, meu filho gritou infeliz, nunca, nunca, é criminoso sem perdão. Olha só, como se ele tivesse todo o poder de perdoar ou não perdoar. A gente não tem nenhum poder de perdoar ninguém. Sabe por quê? Para a gente poder perdoar uma pessoa, significaria que eu poderia liberar ela de uma sentença. Então eu poderia fazer julgamento. E nós sabemos que nós não temos habilidade em momento nenhum para julgar a vida de ninguém. Só Deus pode fazer isso. Aí você vai falar assim, o que consiste um perdão? No auto-perdão, gente. Infelizmente o perdão ele consiste em auto-perdoar-se. Porque independente de se eu vou perdoar uma pessoa que me fez mal ou não, se essa pessoa, diante da vida, ela se reabilita, o problema é meu se eu continuar tendo ódio por ela. Ela vai seguir a vida dela e vai evoluir. Quem vai ficar estagnado sou eu. Então, entenda, a gente não tem nenhum poder sobre as outras pessoas. Na verdade, o processo do perdão, ele caminha no sentido e na direção final do auto-perdão. Porque o outro não depende em nada que eu perdoe ele ou não para ele se libertar do karma negativo dele. Nada. Não sei se vocês me entenderam.
Se eu me fiz entender, tá? Lia, Oi. mas eu entendo, quer dizer, eu não sei se estou certa ou se o meu entendimento é correto. Eu entendo que a pessoa, quando ele fala que ele não tem perdão, criminoso sem perdão, é porque o orgulho dele é muito grande, né? Uhum. Então, a gente só consegue perdoar quando a gente aplaca o nosso orgulho. Uhum. É exatamente É isso aí que você isso. está falando, é Então, quer exatamente. dizer, quando ele diz sem perdão, porque o orgulho é superior ao amor, aquele que você falou, né? Que é um amor ainda de troca, de barganha, e ele não, o orgulho dele é muito superior, então ele não tem como esquecer, porque talvez ele pense até que ele precisasse esquecer aquilo, e ele não vai esquecer nunca, né? Porque o orgulho dele tá muito acima de tudo. É isso? É exatamente isso. Ele não consegue, pelo orgulho dele, enxergar as possibilidades de erro. Por que ele está tão orgulhoso, ele está com essa ferida narcísica dele tão aberta? Porque, em verdade, a pessoa muito orgulhosa, ela acha que ela é infalível. Então, lá no fundo, ele está pensando assim, como é que eu fui me deixar me enganar por um idiota desse? Esse cara não queria nunca nada comigo, ele só queria o meu dinheiro. Então, ele está, no fundo, ele está com o orgulho dele totalmente ferido. Ele não consegue enxergar para a pessoa, ver a pessoa quem ela é e, apesar disso, seguir. Porque o amor consiste nisso. Eu vejo quem é aquela pessoa. Você vê, Deus nos ama, mesmo quando a gente vai lá e tira a vida de um semelhante, Deus continua amando a gente. Por quê? Porque ele nos ama mesmo sabendo quem somos. O amor dele não tem condições, o nosso amor tem condição. É exatamente isso que você falou. Então ele está tão orgulhoso, ele está tão ferozmente se sentindo ali traído, né? Se sentindo a descoberto, né? Se sentindo fragilizado, o orgulho dele está tão ferido, literalmente, ele está com tanta raiva que ele diz, não vou te perdoar nunca, o que você fez não tem perdão, mas entenda, ele não tem nenhum poder de perdoar ninguém. Nós não temos esse poder de perdoar ninguém, porque senão nós teríamos o poder do julgamento na nossa mão, e a gente não tem poder de julgamento da vida de ninguém, de ninguém. A única pessoa que a gente pode julgar somos nós mesmos, e mesmo assim dentro de um processo de discernimento. Né? Porque julgamento final só Deus, porque eu não tenho sabedoria absoluta para fazer profundidade de julgamento. Né? Então, ele tá cego, a fúria, não tem é até uma frase, né? Uma linguagem que o povo usa muito, que fala a fúria cega, né? Ele está na fúria cega, porque a fúria te deixa cego. Ele está furioso com aquele filho ali. Mas, na verdade, ele não tem nenhum poder. A pessoa arrogante, ela grita, ela fala isso porque, na verdade, ela é insegura e sabe que não tem poder nenhum. O único poder que a gente tem é sobre a nossa própria vida. O restante a gente não administra nada. Há poucos dias, uma pessoa me perguntou, ela falou assim, se nós temos, todos nós, que caminharmos no sentido e na direção das leis divinas, onde que entra o nosso livre-arbítrio? Eu falei assim, sua pergunta é fantástica, eu falei assim. É uma coisa fantástica, eu falei assim, é verdade, essa pergunta é fantástica. Né? Aonde entra o meu livre-arbítrio se as leis divinas estão dizendo para mim que eu tenho que caminhar para lá, que eu não posso caminhar para cá, porque caminhar para cá é contra as leis, eu tenho que caminhar para lá. Então onde está a minha liberdade? Né? Aí eu falei assim para ela, hein? Não, nada mesmo, falei comigo mesmo. Aí eu virei e falei assim, Aí eu falei assim, o nosso livre-arbítrio, ele entra da seguinte maneira, eu falei assim, vou me utilizar de uma linguagem metafórica para explicar isso para você. Imagina que nós estamos dentro de um barco, num rio cuja correnteza é para lá. A correnteza para lá, ela representa as leis de Deus. O meu barco é a minha vida, é a minha existência, sou eu. Eu tenho que andar, para andar na direção das leis de Deus, eu preciso andar para lá. Aí você vai falar assim, não tem livre-arbítrio? Tem. Porque eu estou dentro do meu barco, dentro do rio, não estou? Ora eu posso navegar mais à margem esquerda, ora eu posso navegar mais à margem direita, ora eu posso navegar no meio do rio. Eu escolho. Como eu vou caminhar, como eu vou navegar dentro desse rio da vida, dentro desse mar da vida, digamos assim. Eu direciono. Se eu quero mais uma margem, se eu quero outra, eu tenho essa liberdade. Só que a direção
é para lá, eu não posso ir contra, porque eu não posso ir contra as leis de Deus. É fácil entender. Por isso que o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto, absoluto de Deus só. Aí ela falou assim, então nós somos regidos pelo determinismo? Eu falei assim, em parte sim. Em parte sim, se você for pensar nesse ângulo, sim. Mas aí depende do que também se entende de determinismo. Mas enfim, isso é uma outra história, né? Mas a vida é essa daí. E esse nosso amigo ali, ele tá igual criança, pirracenta, batendo os pezinhos no chão. Mas vai adiantar ele bater o pé no chão? E pode bater o pé no chão quantas vezes ele quiser. Ele vai ter que andar no sentido da vida, assim, as leis de Deus é a lei do amor. Você querendo ou não, você não gosta daquela pessoa, mas um dia você vai ter que reencontrar ela de uma outra maneira. Não importa o tempo. O tempo é você que vai determinar. Às vezes você fala assim, então tá. Mas você fica ali resistindo, você vai ficar mais tempo nessa busca. Porque isso vai estar incomodando a tua vida. Você que determina. O período de dor da sua vida é você que decide, né? Perdão versus libertação, foi isso que a gente falou. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, que são posições que nós ocupamos. Mas como eu disse para vocês, nós não somos pais nem mães de ninguém, nós somos irmãos uns dos outros. Mas assumimos essas posturas, essas funções, para quê que nós assumimos essas funções? Para aprender o amor incondicional. Mas veja, mesmo como pai, como mães, nós temos dificuldades às vezes, ou como filhos, de amar os nossos parentescos, né? Os nossos laços consanguíneos próximos, né? Nossa família. A fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime. Então, é um lar de provas ou de expiações. É um laço feitos de amor, ou são laços apenas consanguíneos, onde a gente está tentando formatar, transformar esses laços consanguíneos em laços espirituais. A caminho da solidariedade universal. Porque qual é a nossa finalidade? É nós compreendermos que nós todos somos irmãos uns dos outros. Então, a gente precisa ir vivendo em pequenos núcleos que denominamos família, para aprendermos a amar o que é diferente, porque a gente só gosta de amar o que é igual a gente, né? A gente é tão narcisista, tão egocêntrico, que a gente só se ama. Então, se não for a nossa imagem e semelhança, não presta. É dessa forma, por isso que o nosso amor é cheio de condição, né? Então, a gente precisa viver nesses núcleos para depois a gente poder entender e viver o que é a família universal, os laços de fraternidade universal. A gente precisa aprender em pequenos núcleos para depois poder viver numa grande comunidade chamada universo. Olha que coisa, né? Como a gente é difícil, né? Depois a gente diz que é os outros que é difícil. Muito lutamos e padecemos. Até aqui o verdadeiro título de irmão. Então, precisamos lutar muito para adquirir esse título. Somos todos uma só família na criação sob a bênção providencial de um Pai único. E é isso aí mesmo, não tem outra, né? Eu trouxe um pouco hoje de física para a gente falar justamente sobre os nossos laços de amor e de ódio, tentando materializar isso, mostrando o quanto que aquilo que a gente sente de uma forma continuada e forte, ela poderá imprimir na nossa vida algo muito negativo se aquilo que eu sinto for muito negativo. Na física, eu trouxe um pouquinho de física quântica, de vez em quando é bom a gente mergulhar, para de vez em quando a gente voltar, né, para a nossa outra realidade. Eles dizem que a nossa matéria que nós conhecemos, ela ora se apresenta como onda, ora se apresenta como partícula, né? E é interessante a gente entender que nós estamos mergulhados dentro dessa matéria cósmica universal. Isso a física quântica também, de uma certa forma, entende, mas não como a gente fala, né? Que a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, que a matéria
elementar do todo o universo, né? E que essa matéria, ela guarda sutilezas. Nós sabemos disso. A matéria do fluido cósmico universal, uma parte dela é quintessenciada e uma parte dela é mais brutalizada. A parte mais brutalizada é o nosso corpo, as coisas que estão ao nosso redor, que são materiais, né? O computador, as cadeiras, as paredes que nos cercam, né? Que estão ao nosso redor. E a física quântica, ela diz que quando a gente está observando a menor partícula, né, que é o elétron, nós sabemos que a menor partícula são os átomos, entre aspas, né, que já tem menor do que isso, né? Mas quando a gente está observando que a gente interfere no elétron e ele deixa de ser, ou de se apresentar em forma de onda e se apresenta para nós em forma de partícula. Ou seja, tudo no universo, quando a gente está a observar, ou seja, quando a gente dirige a nossa atenção, que a gente dirige a nossa consciência, portanto, de alguma maneira, a gente interfere e aquilo que era sutil se materializa. É mais ou menos isso que a física quântica diz. Então vamos trazer essa física quântica, essa teoria quântica, para uma realidade, para uma corrente, para uma vertente moralizadora, para um sentido moral da nossa vida. Imagina que tudo que a gente dá muito atenção, a gente modifica. A gente modifica. Né? Hoje, só da gente estar aqui se olhando, a gente já não é mais a mesma pessoa. A partir do momento em que eu toco um objeto, esse objeto agora, ele tem um pouco de mim e eu tenho um pouco desse objeto. Né? Tudo na vida é assim. A gente se encontra, a gente meio que se mistura, se a gente for ver. Né? Então, quando a gente se encontra dentro de uma família, e a gente então vai criar vínculos com essa família, positivos ou negativos, quando a gente cria vínculos de amizade que poderão se tornar positivos, esses encontros podem se tornar positivos como a amizade ou negativos como as inimizades, e etc e tal. A gente está fazendo isso, nós sabemos, espíritas, e um pouco a física quântica, que quando a gente interfere em tudo no universo, na gente e aquilo que está ao redor. Foi o que eu falei para vocês, a partir do momento em que eu toquei, eu tenho um pouco disso, isso tem um pouco de mim. Já não é mais a mesma coisa. Está tocado, está misturado, está diferenciado. Então imagina, quando a gente odeia terminantemente uma pessoa, o quanto que a gente transforma toda a nossa realidade ao redor material, como a própria física quântica está falando, a matéria que nós conhecemos. Ela é interferida, ela é impregnada por nós. Então, aquilo que está ao nosso redor, quando a gente vibra, que a gente dá atenção, a gente colapsa uma onda dessas, que é quando a gente deixa a onda, né, a matéria deixa de ser onda e passa a ser partícula, ou seja, a gente materializa aquilo que a gente dá a nossa atenção, aquilo que a gente presta atenção, aquilo que a gente bota a nossa emoção. Então imagina, a gente mexe no universo ao nosso redor e pensar que o nosso corpo físico, ele é todo feito dessa matéria, desses átomos, porque o nosso corpo físico é feito disso. Se a gente pegar uma célula nossa, nós vamos encontrar os elementos que estão aí da nossa tabela periódica, da nossa matéria. Nosso corpo é feito disso. Então imagina quando a gente pensa negativamente, o que a gente não faz com o nosso corpo? Quantas mudanças estruturais a gente delega, né? Ou a gente imprime ao nosso corpo verdadeiramente? E depois a gente diz que não sabe por que ficou doente, mas que ficou. Porque imagina eu 24 horas odiando uma pessoa, ressentida com essa pessoa, magoada com uma pessoa. Quanto veneno, porque o ódio não é um amor envenenado, quanto veneno que eu botei nas minhas células físicas. E quanto veneno eu projetei no universo. E quanto maior a intensidade da minha raiva, do meu ódio, da minha indignação diante das coisas, mais proporção eu vou ter dentro do universo.
Isso é só para mostrar para a gente a nossa responsabilidade disso daí, né? E aí continua o diálogo. Daqui deste leito, a filha fala para ele, o Senhor envolve, olha aí, a gente agora entende isso, envolve todos os nossos, aqueles que estão lá na terra, em fluidos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo, ou seja, porque como eles se detestam mutuamente, ele manda essa carga de energia negativa que envolve toda a comunidade familiar dele que ainda está reencarnado e encontra a ressonância, ou seja, encontra a afinidade neles lá. Porque eles que estão lá na Terra, eles estão pensando a mesma coisa do pai que foi para o plano espiritual, deve ter pensado assim, já foi tarde. E aí a gente falou que é aí que formam os fenômenos de obsessão, né? Aqui nesse caso, obsessão recíproca, é uma obsessão recíproca. Espera aí que eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat, que tem algumas colocações aqui que eu já vi que já me fizeram aqui, colocaram assim. Esse ódio vira doença física quando estamos encarnados. Sim, pode virar uma doença física. Tem um pensamento que eu gosto muito que fala assim, quando o ódio é externado, ou a raiva, ou a ira, ela é externada, ela ceifa a vida ao redor. E quando ela é contida, ela corrompe o vaso que a contém. Então, olha que interessante, quando a gente emite essas cargas de raiva, de ressentimento, de mágoa, a gente ceifa as vidas ao redor de nós. Mas um pouco desse veneno fica contido também dentro da gente em muitos momentos. A gente corrompe, corrói, destrói o nosso mundo interno. Então ali a gente vai ver um caso de obsessão recíproca, né? No caso, um desencarnado para os encarnados, mas é uma obsessão recíproca. Ele odeia a família odeia ele. Não se criou nada ali. E eles ficam se retroalimentando de quê? De ódio. E o ódio não é o amor envenenado, então eles tomam veneno, cicuta todos os dias. Mas eles querem ter saúde física, querem ter saúde mental, querem ter paz, querem ter amor. Mas como? Se a luta é sempre na contramão de tudo isso que deseja. Uma coisa é eu desejar ter amor. Se eu desejo ter amor, eu tenho que ser a primeira pessoa a tentar mudar um panorama ao redor. Porque a lei que regula o meu comportamento, né, a lei de ação e reação. Então, se eu dou ao mundo amor, o mundo eu vou conseguir captar deste mundo o amor que está sendo exalado pelas criaturas do mundo, encarnados e desencarnados. Agora, se eu emito para o mundo ódio, eu vou exalar, assimilar todo o ódio que existe, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados que estão no mundo. É o fenômeno da reciprocidade. E ela continua, o pensamento, que nós sabemos que para nós espírita, pensamento é matéria. Então, olha só, quando eu vibro ódio, eu plasmo o ódio em mim, nas minhas células físicas, ao meu redor. Olha aí a física quântica ajudando a gente até fazendo um link com a doutrina dos espíritos, né? O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que seja, claro. O pensamento ele não se propaga no fluido cósmico universal. Então eu posso estar aqui, não estou exagerando, né? Eu posso estar aqui e emitindo uma vibração de ódio para quem está lá em, sei lá, em Plutão, tá? Mas ele vai chegar? Vai. Por quê? Porque meu pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal e nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Eu sou responsável por essa onda de ódio que eu dissipo pelo universo? Sou. Eu sou responsável. Porque a partir do momento em que eu interfiro no mundo, eu tenho responsabilidade.
Toda vez que eu exerço um direito, eu não posso me esquecer que os meus direitos, eles estão vinculados a uma lei de Deus que chama o dever. O dever, ele é composto de direitos e obrigações. Então, toda vez que eu exerço um direito, direitos e obrigações para as leis de Deus, eles estão soldados, eles não se separam. Toda vez que eu exerço um direito, eu, consequentemente, eu tenho que responder por esse direito que eu estou exercendo. É da vida. Não tem saída. Isso para as leis de Deus. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas, geral. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, olha só. Ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou na esfera da carne. Ou seja, uns enlouqueceram e outros estão usando a justiça para tentar alcançar e materializar a ganância. Olha que loucura, o que virou essa família? O que estava faltando nessa família para que nada chegasse até aí? Princípios moralizadores. Por isso que a nossa vida ela tem que ser permeada pela moral. Senão a gente é um carro desgovernado em ladeira abaixo. Deixa eu ver onde que eu estou. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Ou seja, mente vigorosa. Ele estava de corpo e alma querendo fazer a justiça com as próprias mãos através da vingança, do desforço. Então, tudo isso poderia ter sido amenizado se não houvesse a reciprocidade. Se não houvesse a reciprocidade, que fazia um fenômeno chamado de ressonância, quando a gente potencializa uma coisa. Isso tudo é física. O que é fenômeno de ressonância? Eu estou falando pelo microfone, vocês estão me ouvindo por um fone de ouvido, né? O microfone, ele potencializa a minha voz. Por exemplo, quando eu estou num auditório, eu uso o microfone, ele funciona pelo fenômeno da física chamada ressonância. Ele potencializa as minhas ondas vocais. E aí eu não preciso berrar, não é assim? E ali existe um fenômeno de ressonância. É o ódio da família que soma o ódio dele, faz uma ressonância. Então, eu não tenho uma ondinha, eu tenho um tsunami. Essa é a verdade. Está potencializado. Alguém tem que quebrar esse circuito. É assim que funciona na lei de causa e efeito. Vocês não leram os romances de Emmanuel? Quando uma pessoa que estava lá, duas pessoas se odiavam. Quando uma decidiu a parar com aquilo e a mudar, o que aconteceu? Começou a vir a mudar tudo. Não é assim? Emmanuel perseguiu o Cristo, basicamente, né? Se separou da sua amada, ficou atrasado no processo evolutivo em função disso. Aí um dia ele para, ele vem e ele quer servir a Cristo. Muda tudo, não muda? Deixa de ser perseguidor e agora passa a ser o perseguido de outrora. Muda tudo, muda tudo. Muda tudo aí. Mas ele, através dos exemplos dele, ele vai ajudando a trabalhar perseguidores em menor potencial que conseguem ir se convertendo ao cristianismo. E a vida é assim. A gente tem que refazer. A porta que a gente abre, o caminho que a gente faz erradamente, um dia a gente tem que voltar por ele e vir fechando. Então imagina que eu estou caminhando pela minha vida, metaforicamente eu estou jogando taxinha para quem vem atrás, só taxinha. Aí um dia a vida fala assim, stop. Agora eu estou convidando você a voltar e fechar esse caminho que você abriu, essa trilha que você fez, que não faz parte das leis da vida, nem das leis divinas, nem da direção. Aí você volta. O que você jogou no caminho? Taxinha. Umas você consegue ver e colhe com a mão e bota dentro de um vidrinho. E muitas você não vê, seus pés vão pisando naquelas taxas, chama-se sofrimento. Aqui vemo-lo em estado grave, na terra a mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros, né? Que tudo vai ficar aí, vai ser transformado em outra coisa.
Correram para ganhar essa fortuna. Fortuna essa que tem prazo de validade. Vai ficar aqui, é temporal. O que é temporal, a traça e ferrugem corrompe. Lutaram por isso para um dia ter que se abdicar de tudo isso. Para quê? É tanta incoerência em cima de incoerência, né? Mas nós somos assim, incoerentes. Né? E aí que a gente falou, valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral, olha aí a moral, e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Então ele seria previdência, seria um esforço de valiosa previdência. Aquilo que você faz antes, projeta antes, trabalha antes, para que futuramente você possa colher. Isso é previdência. Né? Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. E é isso daí. Né? Colocaram no dinheiro, na fortuna, toda a energia de vida, todo o objetivo de vida. E aí o que aconteceu? Essa ruína. O dinheiro ele não foi direcionado com os processos moralizadores, com as virtudes, com a moral. E aí deu isso que deu. A Andressa está colocando assim, minha avó, como diria minha avó, caixão não tem gaveta. Nada dessa matéria nos pertence, é verdade. Caixão não tem gaveta, enterro não tem mudança. Então a gente não leva nada. Então trabalharam por aquilo que a traça e ferrugem ia comer um dia. Brigaram e se mataram. Os casos de heranças, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enormes pesos alegadores e legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. Ou seja, ele acabou desencarnando pelo processo da eutanásia porque os filhos pensaram assim, vamos adiantar esse negócio? A gente quer gozar do dinheiro, daqui a pouco a gente fica velho, esse velho não morre nunca, vamos matar ele. Vamos abreviar, ele já está meio doente mesmo, bota aí uma injeção na veia, mata ele e acabou. Por quê? Porque não teve princípio moral nenhum. Ali ninguém foi educado que é espírito imortal. Então, vamos lá, vamos fazer isso, acabou, né? A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. É verdade. Pais que acumularam a vida inteira, acumularam tanto, apertaram tanto as mãos, que depois, o primeiro momento dos filhos é esbanjar o dinheiro. Estão cansados. Os extremos fazem isso, né? Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira, e aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. E é verdade. Quem criou o inferno, todas as coisas que estão ruins ao nosso redor, é só a gente olhar para um espelho que a gente descobre quem foi. Aqui eu só queria classificar a eutanásia para vocês, que a doutrina dos espíritos ela não é a favor da eutanásia. Nem a ativa, nem a involuntária, mas nós somos a favor, né, daquilo que consiste da ortotanásia, deixar o paciente seguir, mas dar suporte analgésico, hidratação, mas deixar a morte seguir. Não ficar dando remédio para remediar uma situação, porque remédio vem disso, de remediar, né? Remediar uma situação que não tem volta. Tá? Mas nós não somos a favor da eutanásia nenhuma, tá? Depois disso aí eu vou passar os slides para vocês, porque eu estou botando os slides lá, vocês vão ter acesso a tudo isso, tá bom? Nós somos a favor da ortotanásia. Sim, pode falar. Faltam 3 minutos. Ah, sim, então vamos lá. Já estou terminando a aula. Acabei, viu? Então era isso. Viu? Tá a hora, hein? Tô disciplinada, hein? Tô beleza. Eu vou fazer a prece para que, se acabar, acabou, tá? Vou fazer a prece para nós de encerramento, para que a gente não perca. Vamos lá. Senhor Deus, Jesus,
o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, a nossa eterna gratidão, pois que essa doutrina que nós escolhemos para nortear os nossos processos evolutivos tem nos ajudado muito, Senhor. Sabemos que precisamos converter todo o processo intelectual, que é um processo racional, em vivência. A doutrina não pode representar em momento nenhum na nossa vida um processo puramente intelectual. Ela tem que se transformar num modo de vivência, num modo de agir, de operar, num instrumento que irá nos transformar paulatinamente. E por isso, Senhor, te pedimos, ajude-nos a ter sabedoria para que possamos aproveitar o melhor da doutrina na nossa vida. E que essa paz e que esse amor que por horas já sentimos possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro de todos aqueles que representam motivos das nossas preocupações e que também se encontram de verdades que possam libertar e conduzir para o caminho que leva até a Ti, Senhor. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma semana de paz e amor para todo mundo, tá, gente? Beijo grande.